Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do Senhor, da parte do nosso Salvador, o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa crescer, abundar e frutificar em nossas vidas, de maneira que a glória de Deus não apenas confirme a nossa justificação, a nossa salvação, mas que isso possa ajudar muitas pessoas a encontrarem o caminho da salvação. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade à nossa lição semanal, o estudo bíblico diário de hoje. Estamos estudando essa semana a lição número 9 do livro de Isaías, confiando no Senhor. Ontem, na segunda-feira, nós estudamos aqui duas perguntas bem interessantes, né? A primeira pergunta, nós vimos Isaías 10, 23, quando o Senhor disse que iria fazer uma grande destruição no centro da terra, no meio da terra, uma referência à humilhação do reino, né? Petulante, orgulhoso, vanglorioso, né? De Babilônia, o rei da Assíria, que é chamado aqui no livro de Isaías, né? E fizemos uma alusão, a comparação com a Babilônia do Apocalipse, no capítulo 18, que é agora do tempo do fim, não é? Um povo em apostasia que o Senhor vai julgar. E na quarta pergunta, a segunda pergunta de ontem, nós vimos quando o Senhor deixou bem claro, né, que estava falando do rei da Assíria nessa destruição, que ele dá uma mensagem para o remanescente fiel, o verdadeiro povo obediente dele, né, de Deus, que não tivesse medo do rei da Assíria, né? Porque o Senhor iria ferir ele com a vara do pastor, né? E com o seu bordão iria aplicar a devida justiça a ele, né? Diz porque o Senhor dos Exércitos suscitaria contra ele uma praga, um flagelo, como um flagelo, ele explica, né, como havia acontecido lá em Midian, aquele encontro de Gideão com os midianitas, onde Gideão com 300 homens, Deus não mandou nenhuma praga ali não, mas a praga ali, o flagelo foi a própria guerra. 300 homens com corneta destruíram milhares de homens, né, naquele dia. Então o Senhor está dizendo que, apesar da grandeza de Babilônia, ela seria humilhada, e no tempo do fim é do mesmo jeito. Um povo muito pequeno, um povo simples, a minoria, nunca a maioria, né? Porque tem muita gente aí completamente louco, né? O crente fala assim, a minha igreja é melhor do que a sua porque a minha é maior, a minha tem mais membro, a sua tem menos membro, ou seja, assinando, né, uma confissão de uma pessoa completamente ignorante, porque Deus sempre ficou do lado da minoria. Sempre a minoria esteve certa e sempre a maioria esteve errada, do Gênesis ao Apocalipse. Mas tem gente completamente equivocada falando dessas bobagens por aí, né? A minha igreja é maior do que a sua, porque, né, é muita ignorância alguém falar de jeito. Ela está dizendo com isso, eu sou um mundano, eu estou do lado errado, como diz lá Êxodo 32, né? Não seguirás a maioria para fazer o que é errado. Se ponha do lado da minoria pelo que é certo, né? Infelizmente, pouca gente entende isso. E hoje, meus amados, nós vamos aqui para a quinta pergunta da nossa lição, que diz assim: o que acontecerá com o povo de Israel quando o Senhor se levantar contra o rei da Síria? Segunda pergunta: qual o significado quando ele diz aqui, por causa da unção? Que tipologia há nesta fala aqui dos últimos dias, né? Veja que o termo últimos dias, lá no livro de Isaías, no livro de Daniel, no livro de Jeremias, Oséias, né, Joel e tantos outros, quando ela sempre tem dupla aplicação. Últimos dias, nós vamos encontrar profecias que vão se cumprir nos dias de Cristo, mas que se repetem nos últimos dias.
E, obviamente, todas as vezes que a Bíblia no Velho Testamento disser últimos dias, tem uma aplicação agora para esse tempo, nos dias finais. Porque a profecia, ela sempre vai seguir aquele princípio claramente estabelecido lá no livro de Eclesiastes, né? O que foi lá no passado é o que será. O que aconteceu tornará a acontecer, porque não existe nada novo debaixo do céu. Isso é o que a Bíblia ensina claramente. Então, o verso aqui de Isaías 10, 27 diz assim: e acontecerá naquele dia, uma referência aos últimos dias, né? Que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. O Senhor está dizendo que naquele dia em que Babilônia seria completamente destruída pelos medo-persas, naquele dia seria tirado um jugo do pescoço do povo judeu. É tanto que a partir disso aí, né, o rei Ciro, que até a profecia de Isaías 45, né, Deus dá 100 anos antes, até o nome do rei ele dá, dizendo que ele queria libertar parte do povo hebreu, o povo judeu, que retornaria a Jerusalém, né, lá da Babilônia para Jerusalém. Então, naquele dia quebraria o jugo. Essa mesma imagem, ela tem que ser transportada para o tempo do fim. No tempo do fim, e essa é a última vez, né? Quando será quebrado este jugo, é o jugo final, é o momento em que Deus vai destruir a Babilônia como um todo, e aí o povo de Deus será salvo por Cristo, não por Ciro. Ciro é um tipo de Cristo, pelo verdadeiro, né? O seu verdadeiro ungido, que é Jesus Cristo, e vai levar para o reino de Deus para viver eternamente. Então se cumprirá definitivamente, de forma gloriosa, maravilhosa, no tempo do fim. Então, quando o texto diz aqui, o jugo será despedaçado por causa da sua unção, ou seja, Deus está dizendo que vai despedaçar, vai quebrar com a servidão do povo, com o sofrimento do povo neste mundo. Não é porque o povo é a igreja mais rica, a igreja maior, a igreja mais bonita, os homens mais eloquentes, a igreja que tem mais doutores, né? Que tem mais pessoas diplomadas, que é mais rica, que está em mais países do mundo. Não é isso, não. Claro é que aquele que tem unção, somente aqueles que têm o Espírito de Deus habitando nele. Alguém só pode ser chamado de filho de Deus se o Espírito de Deus estiver nele. Não é o DNA, se para que eu seja filho do meu pai aqui na terra, eu tenho que ter o DNA dele. Para que nós sejamos filhos de Deus, nós temos que ter o Espírito dele em nós. Então é por causa da unção. O que diferencia o babilônico do homem de Deus é a unção. Se não tiver Espírito, não é filho de Deus, jamais será livre da servidão, da escravidão. Continuando aqui, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, segunda pergunta de hoje, e a sexta pergunta da nossa lição, que diz assim: o que fará o Senhor com os ramos altivos, os ramos mais altos da árvore, né? Altivos e soberbos da Assíria? Qual é a tipologia que há nessa informação? Esse termo que ele usa, né? Ramos altivos, ramos soberbos, né? O texto está em Isaías 10, 33, 34, que diz assim: mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos, como se cortam os galhos altos de uma árvore, ou como se derrubam árvores enormes. Com o seu machado, ele derrubará as árvores da floresta e eles cairão, como caem as belas árvores do Líbano. Então aqui nós temos uma informação bem interessante, que na Bíblia toda, como nós já tratamos aqui, inclusive aqui no contexto do capítulo 10, capítulo 9, o Senhor vai estar comparando pessoas a árvores, né? E o próprio Cristo, como nós já falamos também, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Cristo diz que é a videira, e os seus servos fiéis são os ramos, os galhos, né? Então, por que ele diz isso? Ele está dizendo: vocês só podem dar fruto se estiverem ligados, colados a mim. Se vocês forem cortados do tronco, do caule,
vocês vão secar e morrer, e só serve para o fogo. Então, é uma tipologia, né? Então, ele está falando aqui do rei da Assíria, como se o rei da Assíria fosse o caule, e os seus soldados, as pessoas mais importantes, os homens mais, os generais, os capitães, os líderes, né? Os sacerdotes também, religiosos e tudo mais. Então, essas pessoas aí eram chamados de galhos mais altivos, como num país, numa nação, né? Numa nação você tem, quais são os galhos mais altivos do Brasil, ou seja, as pessoas, as autoridades, as maiores autoridades do país, por exemplo. Presidente da República, né? Os três poderes, o executivo, presidente da República, do legislativo, né? O presidente do Congresso, o senador presidente do Congresso, lá do Senado Federal, o presidente da Câmara Federal dos Deputados Federais, né? Da Câmara Legislativa, né? do país, né? E do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, imagine, aí depois deles vem quem? Vem os ministros do Supremo, vem os ministros do governo do Executivo, depois vem os líderes, né, os principais legisladores do Poder Legislativo. Seria basicamente isso. Aí depois você pode colocar aí os generais, comandante do Exército, Marinha, Aeronáutica e outras autoridades, né, de um país. Ele está dizendo que essas pessoas, os mais fortes, que seriam chamados de os galhos mais altos, seriam cortados. E ele vai dizer aqui a dimensão. O que ele quer dizer com isso? Existe um ditado popular que diz que quanto maior a pessoa, maior a árvore, maior o prédio, maior é a queda. Não diz isso? Ou seja, mais bonita é a queda, ou mais estrondosa, mais espetacular, mais horrenda, mais assustadora, né? Ou seja, é algo grandioso. Essa é a expressão que o texto está dizendo. Então, assim, é algo assustador, porque de repente você vê, rapaz, aquela pessoa, a pessoa mais rica do meu estado, hoje está catando lixo no meio da rua. Ou seja, é algo escandaloso, é algo espetacular. Como que alguém tão rico assim chega nesse nível, né? Então, é esse tipo de expectação que o Senhor está dizendo. E ele está falando isso para me dizer o seguinte: meus filhos, vocês não têm que se assustar pelo tamanho do exército que estão ameaçando vocês, pelo tamanho daquele lutador, pelo tamanho da riqueza daquela pessoa que está contra você. Não se assuste pelo nível de pobreza que você está vivendo em relação ao outro, que é muito... Não fique assustado se você vai falar com alguém que é muito culto e você muito mal estudou, muito mal você fala a sua própria língua. Então o Senhor está transmitindo essa mensagem de forma muito poderosa, dizendo assim, olha, os maiores serão derrubados e uma queda muito grande. Ele compara aqui, por exemplo, as árvores do Líbano, né? O Líbano muito é lembrado na Bíblia, inclusive aqui no livro de Isaías, né, nós já vimos, que ele cita o cedro, uma árvore muito nobre, uma madeira nobre demais. Só era nos dias aqui de Isaías, era construído a casa dos reis com esse tipo de madeira, né? O cedro do Líbano. Tinha cedro, né? Gigante, cedro de 50, 60 metros de altura, que uma árvore dessa tirava muitas tábuas para construir uma casa, né? Hoje, com a nossa tecnologia de serras e tudo, um cedro desse você consegue construir uma casa toda praticamente, tirando as tábuas, né? Então, era algo estrondoso. Hoje, com a nossa mentalidade de preservação da natureza, para a gente é até escandaloso derrubar uma árvore dessa. Mas naquela época não era. Então a linguagem para aquela época é muito clara, ou seja, imagina o estrondo que é a queda de uma árvore dessa. É algo espetacular, né? Assim, espetacular no sentido de poderoso e assombroso ao mesmo tempo. Então ele está dizendo assim, aquilo que você olha e diz assim, como é que faz para derrubar uma árvore dessa com um machado, né? Quantos homens e quantas horas é necessário para rodear uma árvore dessa de um tronco tão grosso para derrubar, né? Quanto tempo é? Então o Senhor está dizendo, mas o machado derruba, né? Olha que coisa, que mensagem o Senhor está dizendo aqui. Por que ele está dizendo isso? Porque para o povo de Israel, que não tinha fé, até parecia que
que se livrar da escravidão babilônica, do rei da Assíria, era algo muito difícil. Seria muito difícil. Por quê? Por causa do tamanho do seu exército, por causa do seu poder militar, por causa da sua riqueza. Eram os países do mundo todinho pagando imposto para ele. Era uma nação riquíssima, poderosíssima, um povo muito culto, né? Os melhores armamentos, a melhor estrutura de defesa. Quanto mais a Babilônia era mais rica, mais ela se fortificava em suas defesas, mais tecnologia era fabricada para a sua defesa. E isso faz com que o homem sem fé pense assim: ixi, aquele país é indestrutível, a maldade de Satanás é indestrutível. Tem até crente que diz assim: não, né? É impossível o homem viver sem pecar, porque o pecado é grande demais, os prazeres deste mundo é grande demais para que um homem resista. E a Bíblia dizendo: é possível. O próprio Cristo dizendo: seja perfeito, como perfeito é meu Pai que está no céu. João diz: aquele que está em Cristo não peca, mas a igreja, né, repetidora de reza, de narrativa da igreja da Idade Média, ela gosta de repetir essas rezas, né? E esquece o que a Bíblia está dizendo. Acredita mais na reza dos homens do que na palavra de Deus. E o tempo todo Deus está encorajando, dizendo: ei, isso cai, isso derruba. Né? É possível vocês vencerem isso, porque vocês não vão vencer com o poder de vocês. Mas o poder eu dou para vocês vencerem. Né? O poder da vitória é meu, é eu que dou a vitória. O tempo todo o Senhor está dizendo isso, né? Para nos encorajar. No tempo do fim também será do mesmo jeito.